Amados, a paz do Senhor Jesus, Deus é tremendo, né, irmãos? Estava uma chuvarada aqui no monte, como eu acabei de dizer, chuva caindo, tentei colocar uma lona, acabei rasgando um pouquinho da lona da irmã, e Deus enviou aqui um bando, né, um bando de andorinha, e cercou o monte aqui, ainda tá aqui ainda, ainda tá aqui, ó. Ainda tá aqui, andorinha no meio da chuva, nunca vi isso. A água caindo, torrencial, e aqui tinha um bando de andorinha tão violento aqui, coisa tremenda de Deus mesmo. E aí, irmãos, a chuva estiou a chuva, né? É um sinal, né, que Deus deu, porque Deus é fiel, Deus é tremendo, irmão. A gente tá tudo encharcado aqui no monte. Aleluia. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Senhor. Amém. Eu queria deixar uma meditação para os irmãos, que se encontra lá no segundo livro do profeta Samuel. Não me lembro do capítulo nem do versículo, mas quando eu estava vindo para o monte, Deus colocou esse texto no meu coração. Aleluia. Ainda vou meditar num outro texto ainda, um outro texto que eu preciso mergulhar nas escrituras sagradas, mas vindo para cá, nesse exato momento, Deus colocou um texto no meu coração, quando Davi disse assim, ó: esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu, ainda que eu seja ungido rei. Aleluia. Irmãos, Davi nos ensina que quando estamos no tempo de Deus, somos fortes. E quando estamos fora do tempo, nós somos fracos. O tempo determina se estamos fracos ou fortes. Esse tempo que estou falando é o tempo de agir. É o tempo de tomar atitude, não é o tempo do cumprimento de algo. É o tempo de agir, o tempo de tomar uma decisão, de tomar uma atitude. Zeruia significa fenda, separação, sangue. Zeruia, se não me falha a memória, era tio de Davi. E os filhos de Zeruia eram os primos de Davi que compunham o seu exército. Joabe era o general de Davi. E ainda tinha Abisai e Sama. Irmãos, se eu estiver falando algum nome errado, os irmãos me perdoem, porque eu não estou muito lembrado. E vamos para o texto. Então Davi disse: esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu, ainda que eu seja ungido rei. Irmãos, Joabe, ele sempre tinha dentro do seu coração um espírito de rebelião, de discordância. Ele sempre tinha em seu coração, aleluia, a desobediência. Muitas das vezes Davi dava uma ordem e ele não obedecia. Davi expressava um sentimento e ele não considerava. E Davi está dizendo: eu sou rei, eu sou ungido agora. O tempo chegou na minha vida, o tempo de Deus, da unção na minha vida. Deus sentar-me no trono de Israel. Mas quanto a esses filhos de Zeruia, não está no tempo de eu agir contra eles. Não está no tempo de eu tomar uma atitude com eles. Porque nesse exato momento, ainda que eu seja ungido rei, eles são mais fortes do que eu. Então, tudo tem que ser no tempo de Deus. No tempo de Deus, Deus vai te livrar do invejoso, do Sambalate, do Tobias. Vai te livrar do rebelde, do desobediente, daquele que está sempre ali servindo de pedra de tropeço para a tua vida, para o teu ministério. Aleluia. Não é porque somos ungidos, não é porque temos Deus ao nosso lado, que estamos com a vida no altar, é que podemos agir, falar e decidir no nosso tempo. Tudo tem que ser com as coordenadas de Deus. No tempo de Deus, muitas das vezes você tem o poder para tomar uma atitude, mas por você considerar que não é o tempo de Deus, porque você pode botar tudo a perder por causa de uma decisão. Então você vai ter que suportar. Você vai ter que caminhar com o teu inimigo. Você vai ter que caminhar lado a lado, muitas das vezes, com aquele que tem um sentimento contrário a você. Você vai ter que estar junto, congregar junto, suportar aquele que muitas das vezes é rebelde, que é o joio, muitas das vezes. Aleluia. Mas no tempo de Deus, Deus vai vir com o seu trator de esteira e vai aplanar os nossos caminhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Então esperemos o tempo de Deus, porque no tempo de Deus estaremos fortes.
e fora do tempo de Deus, ainda que temos um exército ao nosso comando, se for fora do tempo de Deus, estamos fracos. Louvado seja o nome do Senhor.